O amor de Deus em primeiro lugar. Aproveite agora para baixar o aplicativo da Rádio Vinhedo Web, a rádio web da Igreja Sem Placa. Com 24 horas de programação para você crescer em fé. É fácil, é rápido e edificador. Estamos aqui para falar de MEX, Mentoria Executiva. A Mentoria Executiva é uma plataforma poderosa de cursos e você pode acessar por mexconsultoria.com.br. Também no link da bio do BP Betão no Instagram. Mex Consultoria com BR traz a você cursos de hebraico, a língua de Deus, a língua original, para você poder enxergar a Bíblia colorida. Também tem o curso de neurociência, a neurociência aplicada à espiritualidade. Também a Bíblia que você nunca viu, revelações, mais de 5.000 revelações de todos os capítulos da Bíblia. Essa você não esperava e você vai ter tudo isso à sua mão. MEX, Mentoria Executiva, tudo o que você precisa para o seu próximo passo. MEX você acessa, MEX você confia, MEX você maximiza. Vem comigo, vem. Shalom Adonai. Shalom, shalom, glória a Deus. Estamos aqui nessa quinta-feira, nesse dia 25 de julho, o dia que o Senhor preparou para estarmos aqui. Nós estamos numa semana abençoada. Todas as semanas são abençoadas. Mas nós estamos falando a respeito o mês do ventre, decidido a ser justiça. Mês de alianças, onde nós estamos falando a respeito da profundidade das alianças. Quantas alianças profundas e intensas que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Hoje eu estava num ambiente conversando com algumas pessoas e falando a respeito disso. A importância dessas alianças profundas e intensas, né? Que Deus tem preparado para nós. As pessoas, Deus vai nos conectando, né, Leandro? Sim. Deus vai colocando, capacitando. E tudo que nós vamos vendo que é para um propósito do Senhor. O propósito que o Senhor tem para nós. Então, muitas coisas, muitas pessoas que o Senhor coloca nas nossas vidas, muitas alianças são para chegar num propósito. E eu estava meditando sobre a palavra de alianças e sobre os propósitos. Eu estava pensando a respeito na vida de José. A vida de José, eu gosto muito da história de José, mas o quanto foi necessário José passar pelo que passou para chegar no seu propósito. O quantas vezes, às vezes a gente pensa em alianças e nós não entendemos que o propósito do Senhor é maior. Né? Hoje nós vamos falar a respeito da vida de Jó e dos seus amigos, dessa aliança com Deus, sobre a oração perfeita que Jó fez para os amigos, em meio a tanta dificuldade, em meio à adversidade. Quantas vezes nós nos vemos desfavoráveis de situações? Nós olhamos e se sentimos injustiçados, se sentimos traídos, caluniados. Quando a gente está passando cenários favoráveis, quando nós estamos vivendo coisas favoráveis humanamente falando, nós agradecemos a Deus, nós glorificamos ao Senhor, nós sorrimos. Mas quando nós estamos vivendo momentos difíceis, nós sempre questionamos ao Senhor. Mas graças a Deus nós estamos aqui entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E como todas as coisas cooperam para o bem, o cenário de Jacó não era diferente. Então, na hora que os irmãos estavam ali, os amigos estavam ali zombando, dando risada, falando mal de Jacó, Jacó mostrou que ele era dependente de Deus. Jacó mostrou que era Deus na vida dele. Jacó mostrou que quando nós levamos pedradas, nós devemos retribuir com oração. Nós devemos retribuir e falar para Deus aquilo que nós temos passado, mas pedindo a Deus misericórdia pelas pessoas. Porque às vezes as pessoas querem tanta justiça de Deus, e a justiça de Deus é sempre aquela se achando que tem que ser favorável a você. Mas a justiça de Deus, ela é favorável a Ele. A Ele. Senhor.
Porque é o propósito dele, as coisas são dele. Então, Deus nos coloca nos lugares e nós, às vezes, passamos tanta coisa e nós pensamos, mas por que eu estou passando isso? Quantas vezes questionamos ao Senhor? Mas quando a gente para de questionar o Senhor e a gente começa a falar, Senhor, a minha vida é do Senhor, me mostra o destino. E nós temos orado, Leandro, nós estamos aqui pedindo para Deus e falando com Deus que sabe o nosso destino. Sim. Sabe o que é um Deus que sabe lá na frente, daqui 10 anos, onde a gente vai estar? Daqui a um ano, como nós teremos? O Senhor é o dono do nosso destino, então Ele já sabe, Ele já traçou, Ele traçou eu de estar aqui, né, nós de estarmos aqui, mas Ele traçou de trazer você do Nordeste para cá, o Senhor traçou dessa conexão, o Senhor traçou todos os irmãos que estão aqui vivendo o propósito de Deus, começa ciclo, encerra ciclo, e a palavra de Deus está sendo cumprida. Quando a gente pensa, principalmente nas conexões que Deus tem feito com a transmissão da rádio, né, desde que eu entrei, né, era Raul, Tainá, depois entrou o Wes, agora você. Então a gente vê que Deus, tudo está no propósito. A continuidade dele vai existir. Agora, o que você quer? Você quer continuar murmurando e achando que a tua vida você só tem desgraça, né? Porque a palavra desgraça significa falta de graça. Sim. Você só tem coisas ruins? Ou você vai entender que tudo que está acontecendo é para o Senhor? Né? Como Jó declarou, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, porque toda a glória é para Ele. Então, se Deus fizer na tua vida, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. E nós vamos entendendo isso, que essas alianças, as alianças que Ele tinha com Deus, assim, era muito forte. Porque Deus falou para Satanás, pode tocar nas coisas dele, só não toca na vida. E olha Amém. Isso, que autoridade de Deus para falar de alguém. Porque Deus sabe as nossas vidas. Quantas vezes, né, Leandro? Nós falamos as coisas, as pessoas olham para a gente de uma maneira, mas é só o Senhor que conhece essa essência, né? Sim. É só Deus, né? Bom dia aí, você que chegou nessa rádio, glória ao Senhor. E realmente, né, como foi colocado, nós estamos falando daquilo que é uma aliança, né? E Jó realmente ele não cedeu porque ele entendia a aliança que ele tinha com o Senhor. Sim. Então, nós devemos entender que o mundo hoje, ele coloca a aliança como um papel, né? Coloca a aliança como um plástico, quer realmente comparar, quer realmente trazer uma falsa realidade do que é uma aliança. Mas eu estava refletindo e estou refletindo muito sobre esse assunto, né? Me alimentando também sobre esse tema que é uma verdade, né? Não apenas um assunto, mas como uma realidade daquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. E Jó é uma grande figura, né? Dessa realidade, dessa aliança, porque ele perde tudo, né? Ele perde sua casa, ele perde seus bens, ele perde sua esposa, seus filhos, mas ele permanece firme porque ele entende que ele tinha uma aliança com o Senhor. Então, realmente vem algumas situações em nossas vidas, das mais adversas, que ao tempo todo só vai querer dizer uma coisa: eu só tenho uma aliança, e essa aliança é com o Senhor, né? Sim. E a gente vai perceber que a aliança que eu tenho com Deus vai ditar, né? E vai fazer com que eu venha agir sobre todas as situações da vida. Você pode observar que pessoas que não têm aliança com o Senhor, eles têm alguns comportamentos diferentes, né? São comportamentos que, não falando de uma moralidade, mas realmente de alguém que entende que existe um ser maior do que ele. Então, se hoje nós estamos aqui, né? Se hoje realmente nós se movemos como igreja, se hoje nós realmente se movemos como irmãos, é porque primeiramente deve funcionar uma aliança na vertical, né? Para que depois tenha uma aliança na horizontal. Então não existe uma aliança na horizontal sem você ter uma aliança na vertical. E todos os problemas que a sociedade enfrenta como um todo, e também muitas das vezes nós, como no seu individual, é por conta que nós não compreendemos ainda uma aliança com o Senhor, né? Então, por exemplo, se as pessoas entendessem que o que vai manter o seu casamento de pé de fato e a aliança é o reflexo da aliança dela com Deus. Sim. Então, muitos relacionamentos não dão certo porque as pessoas não entendem que tudo que elas têm é o reflexo da aliança dela com Deus, né? Então, a aliança realmente é um assunto muito forte, é realmente um assunto que nós precisamos entender, né, enquanto sociedade, enquanto indivíduos mesmo.
Não precisa, não é só uma questão se você é crente ou não, mas, meu, o tempo todo tá manifestando essa realidade, porque é algo que o Senhor criou, né? E principalmente Ele criou uma aliança para que Ele tenha uma aliança conosco, né? Sim. E é tão interessante, né? Quando a gente tem aliança com Deus, nada nos abala, né? Eu tenho visto isso e desde que eu entrei, desde que o Senhor me conectou na vida da igreja, nas coisas, eu tenho assim me alimentado do matinal, me alimentado dos livros e às vezes eu estava perguntando para um irmão uma dúvida da palavra e ele falou: escreve, coloca as suas dúvidas, porque antes eu lia e eu não entendia. Hoje Deus ele vai se revelando e realmente as coisas vão fazendo sentido da palavra do Senhor e o nosso espírito vai sendo conectado com a palavra. E isso, glória a Deus por isso, porque eu sempre falava para o Senhor: Senhor, eu quero ter a disciplina de orar mais. E por que eu falo disciplina? Porque, assim, não é um ritual, é diferente. Disciplina é diferente de ritual. Tem pessoas que elas falam, por exemplo, todo dia eu vou orar, mas elas entram como uma religião, né? Um ritual. Não, eu estou acostumado. Eu falei para Deus que eu queria ter uma disciplina de orar, porque eu gosto de estar na presença do Senhor. E cada dia mais o Senhor tem nos ensinado a se conectar com Ele, a renovar essa aliança com Cristo. Porque é um renovo da aliança todos os dias que Deus faz. Né? Porque quando a gente pensa muito, eu penso muito nessas fortes alianças que tudo era para preservar mesmo a palavra do Senhor. Né? A aliança de Jonatas com Davi foi uma aliança fortíssima, né? Quando o bispo trouxe sobre isso, eu já tinha pensado, mas o que eu achei interessante é que Jonatas, ele entendia a unção que tinha na vida de Davi. Né? Ele poderia ter tido, assim, ficar do lado do pai e não deixar o pai, por causa de ciúmes e por causa de raiva, entender qual é essa aliança com Deus que Davi tinha. Jonatas entendia e ele não estava preocupado dessa fase, como que eu falo, de você ter ser parente, né? Ter a parentela com o pai. Então ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em preservar a aliança dele que ele tinha com Davi, né? Era algo de alma mesmo. Então eu achei super interessante quando a gente começou a analisar e entender sobre as alianças. Eu falei, meu Deus, que demais. E quem é necessário para estar nessas alianças, né, Leandro? Sim. Porque às vezes a gente fica triste de algumas pessoas que saem das nossas vidas. Eu já fiquei numa fase assim, aonde um me abandonava ali, outro abandonava ali, outro abandonava ali. Eu falava, Senhor, mas o que eu estou fazendo de errado? Porque eu cuido das pessoas, eu tenho esse cuidado, né? Quando a minha alma falava mais do que o meu espírito, né? Mas eu sempre tive esse chamado de cuidar, de servir, e eu ficava tentando entender. Até que um dia eu estava na igreja e veio um pastor de um outro lugar e ele falou assim para mim: deixa eu te falar uma coisa, moça, você é uma águia. E a águia voa sozinho, com alguns voos altos. Então, você não vai voar com gaivotas ou outros animais que voam baixo. Eu fiquei entendendo que essa aliança com Deus, ela era muito mais forte do que o que as pessoas queriam me rotular. Me rotulavam pela minha maneira de ser e o jeito de falar. E queriam me colocar dentro de uma caixinha. E o Senhor falou, opa, ninguém vai te prender numa gaiola, você vai voar voos altos. E eu agradeço a Deus por isso, porque é essa aliança que nós vamos entendendo. E quando a gente pensa na vida de Jó, né, Jó, olha quanto sofrimento na carne, né? Quantos espinhos na carne Jó teve, quantas percas físicas Jó teve. Mas ele estava constituído no espírito dele com Deus. E estar constituído com o Senhor nos mostra que os ventos vão chegar, que as tempestades vão acontecer, mas que nós estamos ligados na videira verdadeira. Nós estamos num fruto verdadeiro que é Cristo. Nós estamos numa boa terra, né? Eu gosto muito da canção da Kate que fala: Cristo é a terra prometida.
Olha, Cristo realmente é essa terra prometida. E cada dia mais, quanto mais eu aprendo do Senhor, mais eu tenho entendido que o Senhor tem colocado sobre nós essa aliança com Ele, esse elo com Ele. E claro que Ele vai fortalecer as alianças que Deus tem colocado aqui na terra, para que o propósito dele seja completo na nossa vida. Para que o Senhor venha viver realmente, que nós venhamos viver em Cristo e Cristo em nós. Essa mescla interessante que tem mostrado para nós que Deus está se manifestando. Amém. Ele tem se manifestado no oculto, no profundo, né? Ele tem se revelado para nós. E Deus, Leandro, vai se revelar para aquele que busca. Sim. Aquele que quer procurar o Senhor na profundidade. Não dá para o homem ficar na vida natural e achar que Deus vai se revelar. Não dá. Nós estamos vivendo e vendo cenários que o mundo espiritual está reinando. E o povo de Deus muitas vezes não se posiciona. Então, quando eu penso sobre isso, eu vejo realmente nessa busca que nós precisamos encontrar o Senhor. Então, ler a palavra, ler o próprio matinal, orar, jejuar, se consagrar a Deus, consagrar e falar para o Senhor, Senhor, eu quero consagrar minha vida a Ti, porque eu quero que o Senhor se revele a mim, eu quero que o Senhor mostre para mim realmente o que eu preciso fazer e o que eu preciso, qual é os segredos e os ingredientes para te encontrar. Encontrar a Deus, Deus fala, né? Bater na porta que você achará. Só que não é tão fácil assim, né, Leandro? Não, tem que... Existe realmente uma busca, né? E nós entendemos que a busca vem por essa aliança, né? E interessante que quando eu estava meditando sobre esse assunto, né? Me veio um versículo que é João 15:4, que vai dizer: permanecer em mim e eu permanecerei em vós, né? Isso é uma marca dessa intimidade, isso é uma marca dessa busca. E realmente você que está nos escutando, né? Não é que nós somos diferentes ou que nós não estamos praticando e exercendo isso, mas que também existe uma busca, né, da nossa parte, porque nós queremos permanecer nessa aliança. Então, a gente vê por aí pessoas que já tiveram experiência com o Senhor, pessoas que realmente deixaram com que o Senhor guiasse suas vidas e que hoje não estão mais. Por quê? Porque não permaneceram nessa aliança, porque realmente deixaram as circunstâncias, as situações, fazer com que essa pessoa viesse se desviar, né? Não se desviar da forma, mas se desviar da aliança, né? Não se trata de se desviar da igreja, se desviar de tal lugar, não. Você se desviou da aliança. E uma das coisas que vai nos manter nisso é realmente essa busca, né? Então, que você venha abrir o seu coração para entender que nós devemos ser um buscador e nós se encontramos nessa busca. A única coisa que nos torna comuns enquanto irmãos, enquanto pessoas que estão juntos, é realmente nós se encontramos nesse mesmo lugar. Amém. Nós só se encontramos quando nós estamos buscando. E nós estamos buscando o quê? A aliança, nós estamos buscando a cruz, nós passamos por essa cruz e através dessa cruz nós temos a aliança, que vai ser uma da marca daquilo que eu quero trazer hoje, aqui, depois que nós vemos esse matinal. Então também temos um matinal aqui. Por que nós falamos do matinal todos os dias? Porque é essa busca, né? Então, como é que eu me relaciono com o Senhor? Como é que eu nutro essa aliança? Conforme eu vou ouvindo, conforme eu vou atendendo os seus pedidos, né? E não tem como falar de aliança e não falar da marca de um homem e de uma mulher, né? Sim. Tem que haver essa comunicação, tem que haver realmente esse ceder. E naquilo que é a marca de Cristo é a igreja, não é Cristo que cede para a igreja, é a igreja que busca, é a igreja que clama, né? É a igreja que vai realmente jejuar, buscar, orar, para que o Senhor realmente, a palavra diz que o Senhor é o cabeça, então Ele é o homem, né? Ele realmente tem essa figura. Então, é muito importante nós entendermos isso, porque isso vai nos fazer compreender aquilo que também é uma aliança com o Senhor. E nós vamos aqui também estar falando do matinal, que a Kátia vai trazer o matinal aí pra gente hoje, mas que você, enquanto nós vamos preparando aqui, que você possa entender realmente que a nossa busca é parte dessa aliança. Então, se você quer ter uma aliança com o Senhor, aprenda que você deve buscá-lo diariamente, e nós vamos trazer aqui o matinal para que você também possa desfrutar dessa palavra nessa manhã. Amém. Glória a Deus, porque nós estamos finalizando o matinal, é a última semana desse matinal, tá? Finalizando porque nós sempre temos a continuidade. Sim. Então, se você está aí nos acompanhando e quer ter o matinal, aí está o Linktree, onde você será direcionado para o Rema Books e você poderá pedir o seu matinal, chega na tua casa,
via Sedex. Ou pode mas- me chamar também. Pode chamar o Sim. Leandro no telefone. Meu número é 19997060764. 97069764. Por que eu falo pode me chamar, que a gente tem um contato dos irmãos da vida da igreja. Amém. E que nós podemos estar acessando aí, realmente dando um jeito aí de mandar esse matinal para vocês. Amém. Aí você também, a gente está mostrando o quanto você pode acessar, o quanto você pode receber da parte do Senhor, né? E lembra que eu estava falando, né? Para você, você buscar o Senhor, não dá para ser do homem natural. Sim. Tem que ter o homem espiritual. Você tem que estar buscando mesmo. E quanto mais você busca a Deus, é incrível, né? Sim. Como a gente tem se alimentado do Senhor, a gente tem visto o nosso espírito assim sendo constituído em Cristo, né? E com certeza essa semana falando sobre a aliança, né? O matinal ele fala muito a respeito. A gente tem trazido aqui sobre nesse suprimento matinal. Eu vou ler o título. Os títulos são grandes, mas são muito importantes porque são muito ricos, né, Leandro? Sim. Que diz assim: Muito rico. e foi-lhe dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são os atos de justiça dos santos. A gente estava falando aqui sobre justiça. Entretanto, porém, o rei, para olhar os que se reclinam à mesa, viu ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então, a gente fala, quando fala de veste nupcial, o que nós sempre pensamos? Em aliança. Aliança. Né? A gente está Aliança. falando, tudo a respeito do como a noiva se prepara para ir de encontro com o noivo. O quanto a sua aliança com Cristo, ela está sendo selada e preservada. O quanto as suas vestes perante ao Senhor, perante ao noivo, está sendo tratada. Quantas vezes as pessoas... eu tenho visto, assim, infelizmente, muitas igrejas, muitas religiões, muitos religiosos vão atrás de revelação. Né? Eu falo, ai, meu Deus do céu, como é difícil quando a gente começa a se desprender desse sistema religioso. Sim. E a gente começa a entender as nossas vestes celestiais sendo constituída no Senhor, a nossa aliança. Essas coisas ficam tão superficial que às vezes tem pessoas que, Deus está me revelando. Diga mais, fale mais. Eu tenho orado muito ao Senhor, Senhor, quando ter a revelação, e a revelação ela está na palavra do Senhor, né? E aqui diz assim: enquanto a igreja está sob muita degradação, devemos ser vencedores que vivem Cristo e o que expressam viver com a nossa justiça subjetiva no dia a dia. Então, essa justiça de Deus, a gente quer viver a nossa justiça dia a dia. Mas quando a gente vive com Cristo e a gente vai buscando essas vestes, nós vamos entendendo que a justiça de Deus, ela é tão perfeita, e foi aquilo que eu falei no começo, né? A justiça de Deus não é a teu favor, literalmente. É a favor da palavra dele. É a favor do testemunho dele ser edificado. Né? Eu já tive situações. Teve uma vez que eu passei uma situação aqui mesmo. Não, eu trabalhava na unidade de Valinhos. Era nesse trabalho que eu tinha aqui, mas era na unidade de Valinhos, com natação. Sim. E chegou uma mãe, e ela foi extremamente grosseira comigo. Porque ela queria que o filho nadasse junto, os dois filhos nadassem no mesmo horário, só que eles eram de níveis diferentes, a gente não podia colocar. Um era bem mais novo que o outro, e a gente falou, vai ter que esperar, só que como a criança estava com o motorista, a criança teve que esperar. E aí a mãe chegou, na hora que ela chegou, eu estava junto na coordenação e junto com a recepcionista, ela, assim, foi extremamente grosseira, ao ponto que eu achei que ela fosse me bater. E como a minha alma não era preparada, eu não era madura para receber algumas coisas, eu lembro que eu falei para Deus, eu falei, Deus, essa mulher ainda só vai fazer justiça na vida dela. Nossa. E só vai fazer olha só o que eu falei para Deus. Falei, Deus, você vai fazer a justiça,
ela vai quebrar o carro dela, mesmo sendo um carro bom, vai quebrar Meu o carro Deus do dela céu. e ela vai ter que parar perante a mim. Meu Deus Oh, do céu. Senhor Jesus. Isso não aconteceu, tá, irmão? Ainda bem que o senhor não ouviu essa oração Bem, aí. porque quantas vezes nós falamos isso, irmão? Sim. Quantas vezes, quando a gente não tem maturidade para receber, quantas vezes nós queremos, assim, olha isso, você não viu, Senhor? Eu te servindo, eu sendo educada com a mulher e a mulher extremamente grossa comigo. E esses dias eu estava lembrando, irmãos, isso já tem mais de 10 anos. E eu fiquei pensando nisso, porque essa justiça, Deus poderia ter feito, mas para o nome dele ser glorificado, para ela entender que o Senhor é Deus, para ela entender. E quantas vezes, Leandro, nós pedimos eu fico pensando também na vida de Ana. Quantas vezes Ana pediu para Deus fazer justiça na vida dela, porque Penina ficava provocando ela. A partir do momento que Ana entendeu que a vida dela era do Senhor, que a aliança dela era do Senhor, o marido dela dizia para ela assim, mas não sou eu mais importante do que 10 filhos? E aí ela, não, mas Senhor, me dá filhos. E quando o Senhor respondeu essa oração? Quando ela falou, Senhor, o filho que o Senhor me der, eu vou te devolver para te servir. Ou seja, ela entendeu que essa era a justiça de Deus. Deus não deu só um filho para ela, Deus deu um profeta para ela. Mas ela não ficou esfregando na cara de Penina. Olha, tá vendo? Eu pedi e Deus me deu o filho. Não. Ela entendeu que essa justiça que Deus fala para nós não é a nosso favor, é a favor dele. Para a palavra dele ser cumprida. Então entenda isso, irmão. Esteja com as suas vestes nupciais preparadas para o Senhor, preparadas para o Cordeiro, preparadas para servir ao Senhor realmente de verdade. Não para ficar usando Deus como muleto. Usa Deus quando precisa. Senhor, vai lá e bate aquele carro. Senhor, vai lá e faz ele passar fome, ficar doente. Leandro, se você parar para conversar com muitas pessoas que não têm uma aliança e não têm uma veste nupcial, muitas pessoas têm orado assim para o Senhor. Sim, infelizmente infelizmente existe esse caso, né? E o Matinal traz essa marca do que é a veste nupcial, que é se referindo às vestes de justiça. E o que é a veste de justiça, né? Você, como uma pessoa que tem uma aliança com o Senhor, você é um canal para que a justiça de Deus seja estabelecida. Amém, Senhor. E estabelecer a justiça de Deus, né, como o Beto um dia trouxe, é você ter a medida daquilo que é a expressão de Deus. Então, por exemplo, as pessoas confundem justiça, como foi bem colocado, ao seu favor. Então, não é uma justiça ao seu favor, mas é para que aquilo que Deus tem estabelecido por meio da tua palavra, por meio do Espírito, por meio da vontade dele, você seja alguém que vai exercer essa justiça. Então, pessoas que passam fome, é uma injustiça as pessoas passarem fome, porque no reino tudo é distribuído. Então, você como um canal de justiça, você vai lá eriçando essa fome, porque você é um canal de justiça e você tem sede de justiça. Então, você tem sede de que os atributos do Senhor sejam manifestos. E o interessante também que nós vamos ver que muitas pessoas que muitas das vezes conhecem ao Senhor e são pessoas que têm uma certa caminhada, eles não expressam essas vestes de justiça, né? E querem dizer que às vezes, muitas das vezes, os outros estão errados em manifestar isso, em você manifestar a sua filiação de Deus. Mas não é, o Senhor ele também vai cobrar daqueles que recebem, daqueles que são seus filhos, daqueles que conhecem Cristo e que se revestiram de Cristo, que se revestiram do caráter de Cristo. Então não tem como, praticamente você pegar 1 mais 1 vai dar 2. Então se você tem o caráter de Cristo e você conhece Cristo, você vai exercer você vai querer exercer essa justiça, você vai se revestir realmente dessas vestes nupciais. E enquanto você estava falando aqui, me veio 2 coisas assim na mente, que um é uma música, eu não vou citar toda a letra da música, o título da música, fica aqui minha denúncia, mas é que fala, né, que as pessoas não ajudaram aquela pessoa e quando ela passar por aquilo, as pessoas vão se arrepender de não querer ter ajudado aquela pessoa. Então, assim, a gente vê que muitas das vezes, eu não sei se a pessoa quis ter realmente essa persuasão de querer trazer isso nessa canção, mas realmente acaba bagunçando ainda mais a compreensão das pessoas acerca de uma realidade. E uma outra coisa que me veio à mente também é que, infelizmente, né, pelo mundo e a sociedade em si,
está revestido de muita malícia, não consegue entender aquilo que a palavra quer dizer, né? Como, por exemplo, a igreja, que é a expressão da noiva de Cristo, as vestes nupciais que está se falando, malícia, né? já pensa na malícia, então já começa a querer trazer impureza para aquilo que é puro. Não, o Senhor traz muita realidade na palavra dele, ele é a própria realidade. Então, para ver como essa questão de aliança é tão sério, que a máxima expressão do que é uma aliança é o casamento. Deus escolheu o casamento para expressar aquilo que é uma aliança. Amém, Deus colocou no último livro da sua revelação que ele se casaria com a igreja, de que ele cearia com a igreja, de que ele se encontraria com a sua noiva. Então, eu vejo que o Senhor quer realmente trazer purificação acerca do tema do que é uma aliança, para que nós venhamos realmente viver a realidade do que Ele tem destinado para nós, e que o seu coração realmente esteja aberto, e que essa palavra realmente esteja abrindo os horizontes e o entendimento da tua mente, para que você venha entender que o que o Senhor quer com você, sim, é um relacionamento, sim, é uma intimidade daqueles que vai gerar, mas vai gerar a palavra que o Senhor vai trazer sobre sua vida. Essa é a marca da relação daqueles que andam com Cristo, é gerar uma palavra que recebe do Senhor, é realmente frutificar essa palavra que recebe do Senhor. É para isso que nós buscamos, é para isso que nós estamos aí nós oramos e buscamos ao Senhor, não de uma forma religiosa, que você tem que fazer aquilo e aquilo e o outro, não sei o quê, uma relação enorme para que você venha ter algo com o Senhor. Não, a única coisa que o Senhor pede para você é uma aliança, né? Então, eu costumo falar que não adianta você só ir para a igreja e não entender porque você vai para a igreja. Não, eu vou para a igreja, eu faço parte da igreja porque eu tenho uma aliança. Então, primeiramente, eu quero algo com o Senhor para que depois eu seja algo com os meus irmãos. E é muito forte essa questão porque nós precisamos renovar a nossa mente, limpar o nosso coração e realmente entender aquilo que é a expressão de uma aliança. Você vai ler mais? Então, eu achei interessante aqui, falando sobre, que eu achei super interessante, o linho fino com os vencedores estão vestidos e é igual à veste nupcial que se diz em Mateus, né? E a segunda revelação das Escrituras, os crentes precisam de 2 vestes. Olha isso. Nossa, que incrível, né? A gente precisa de 2 vestes. E a primeira veste é a veste da salvação, que ela foi colocada sobre o filho pródigo em Lucas. Essa veste representa Cristo como a nossa justiça, a fim de sermos justificados por Deus na sua presença. Então, ter a salvação como essa veste, ela mostra que quanto nós precisamos ser justificados perante ao Senhor. Quantas vezes o nosso Senhor Jesus, ele traz essa justificação. Porque todo dia, Leandro, a misericórdia do Senhor precisa ser na nossa vida. Sim. Porque se a gente não tiver essa justificação para nós ser salvos, irmãos, olha, é muito assim, hipocrisia falar que, eu nunca vou cair. Se todo dia você não pedir essa justiça de Deus para a tua salvação, para você perseverar até o fim e buscar até o fim, olha, é muito difícil. Mas nós estamos aqui entendendo que essa justiça, igual o filho pródigo que teve a oportunidade de retornar, nós sabemos que Deus está cuidando de nós. Ele está nos dando a oportunidade de todo dia nós se santificarmos, todo dia, mas não para mostrar para as pessoas. Quantas pessoas querem carregar a Bíblia, querem levar e falar as coisas só para dizer que sabe mais da Bíblia do que você, só para falar, eu falo em línguas. Nossa, tinha um irmão que falava, irmão, você não pode fazer nada, Deus não vai te usar porque você não fala em línguas. Olha isso, que absurdo, né? Que as pessoas usam, né? Para mostrar que um é melhor do que o outro, né? Quando Jesus sentou na mesa daqueles cobradores de impostos, daquelas pessoas mal vistas pela sociedade, ele era considerado um impuro, ele era considerado, mas como que um homem desse vai falar as coisas lá do céu se ele come na mesas de outros, né? Sim. Então, essa veste, primeira veste que Deus dá, é realmente a veste da salvação e da justiça. E aqui diz, também precisamos estar com a segunda veste, que é a veste nupcial em Mateus, o linho fino em Apocalipse. Esta veste não é para a salvação, é para a nossa recompensa e nos qualifica de participar da bodas do Cordeiro. A primeira veste nos qualifica em encontrarmos
com Deus para a salvação, e a segunda nos qualifica em encontrarmos com Cristo para a nossa recompensa. A segunda veste é a obra do Espírito Santo no nosso interior. Então, essa veste, o que o Espírito Santo dá no nosso interior, nos mostra todos os dias essa busca constante que o Senhor vai nos ensinando. Faz assim, não faz do outro jeito. Me busca desse jeito. Então, Deus ele vai trabalhando nessas vertentes de duas vestes para que a gente possa, sim, encontrar o Senhor. Amém, amém. É realmente nessa profundidade, né, e nessa intensidade que nós vamos buscando ao Senhor. E só para também complementando aqui esse matinal e aquilo que a Kátia falou, quando essa primeira veste, né, a veste de salvação que nos justifica, é que nós éramos injustos, né, diante do Senhor, injustos do seu perdão, injustos de uma nova filiação com Ele, de se conectar com Ele novamente. Só que através de Cristo, né, através do seu Filho, nós somos justificados de uma dívida, nós somos justificados de um sangue que nós não poderíamos derramar. Então, a Cristo Jesus, ele vem nos justificar, vem dizer, está pago, está justificado uma dívida que havia sobre os meus irmãos. Então, essa primeira veste é este pagamento. Então, se nós queremos ter aliança com o Senhor, nós precisamos primeiramente aceitar a sua salvação. Ah, Leandro, como é que eu aceito a salvação do Senhor? Como é que eu tenho isso? Invoque o nome do Senhor. Que a palavra diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E como é que você invoca o Senhor? Você invoca o Senhor declarando com sua boca, você invoca o Senhor declarando em sua mente, e você invoca o Senhor declarando ao mundo espiritual. Porque, se eu não me engano, é em Atos 19, né, que diz que nós devemos declarar essa salvação, que nós realmente temos o Senhor. Então, quando nós declaramos, nós estamos ligando. E que onde você estiver assistindo, e qual momento for que você venha entender realmente como funciona essa salvação. Porque o Senhor tem chamado muitos a essa salvação. O Senhor tem chamado muitos a participar daquilo que Ele tem realizado nesses dias. E glória ao Senhor Jesus, né, por todas as coisas. E o horário vai passando aí, né? Glória ao Senhor Jesus. Amém. Vamos aí, glória a Deus. E hoje, né, nós estamos falando realmente da marca de Jó, nós estamos falando daquilo que é Jó e os amigos, né, o Jó, o justo, né, e os acusadores. E o tema dessa semana é aliança. Só que eu fiquei imaginando, o que é aliança, né? E é muito forte. Então eu quero trazer aqui para os irmãos aquilo que é a perspectiva dessa palavra, aquilo que essa palavra realmente vai declarar, e para que possamos entender o que a aliança vai estar dizendo, né, sobre nossas vidas. Então quero aqui subir aqui para vocês a vinhetinha da Palavra Foco. Palavra Foco. Palavra Foco. Amém, amém. Palavra Foco de hoje. Realmente eu quero trazer aquilo que é o significado e o quão de realidade existe no nome da palavra aliança. Né? Um dos versículos tema daquilo que o irmão Betão trouxe para nós é Jeremias 55, a qual vai dizer: vinde e unamo-nos ao Senhor em aliança eterna, que jamais será esquecida. Então, existe um chamamento da parte do Senhor, existe um chamamento daqueles que entendem para onde estão indo, né? Que estão indo a Sião. Então, nós estamos indo para um lugar. Então, como que nós vamos chegar nesse lugar? Primeiro nós vamos unidos. E a palavra declara, vem, vamos, unamo-nos nessa busca. Então existe uma busca por algo, e esse algo é algo superior, muito mais superior do que possamos imaginar, e isso se chama aliança. Então nós vamos ver que Jeremias 55 vai estar dizendo que existe uma aliança eterna e que jamais será esquecida. Porque ela é eterna, porque ela não é esquecida, ela supera todo o tempo. Então nós vamos ver aqui o quão a palavra aliança quer declarar sobre nossas vidas. Primeiro, precisamos entender que a aliança é a concordância entre duas pessoas, entre duas partes. Eu não posso concordar apenas com mim mesmo, eu concordo com outra pessoa. Eu concordo com quem está ao meu lado, eu concordo com o meu amigo, eu concordo com um familiar, eu concordo com um irmão, com um conhecido. Eu preciso concordar em alguma coisa para que haja uma aliança. Então, a concordância é a parte entre duas pessoas sobre algo. Então, nós precisamos entender que quem quer ter uma concordância conosco é o próprio Senhor, primeiramente.
eternamente antes de todas as coisas. O Senhor está disposto a andar em concordância conosco. Muitas das vezes somos nós que andamos contra. Somos nós que colocamos empecilhos. Somos nós que colocamos as nossas opiniões para que não venhamos andar conforme aquilo que o Senhor tem designado para as nossas vidas. Então, precisamos entender o seguinte: como eu estou concordando com o Senhor, aonde eu estou discordando e aonde eu preciso realmente ceder para que haja uma concordância plena com aquilo que o Senhor designou para a minha vida, né? E quantas vezes eu já ouvi pessoas falando: eu não sei o que eu faço da minha vida, eu não sei porque que eu estou vivendo isso, não é isso que Deus tem para mim. Não, realmente, não é isso que Deus tem para você, porque você está discordando dele, porque você está vivendo outra coisa que não é aquilo que ele designou e desenhou e escreveu para a sua vida. E ainda falando sobre aquilo que é a aliança, né? Aliança, no seu significado hebraico, é uma palavra bem forte, né? Ao qual nós vamos entender aquilo que o Senhor declara. E a composição realmente daquilo que é a palavra em hebraico sobre a palavra aliança, eu quero aqui trazer para vocês, no versículo, né? O nome aqui em hebraico, que é Beret. Que é Beretz, né, em hebraico. E nós vamos ter a palavra Bet, o Res, o Yud e o Tav. Nós vamos entender, eu quero que você guarde aqui um número que é 612. Esse número é muito significativo para aquilo que essa palavra quer dizer. Então nós precisamos entender o seguinte, que cada uma dessas palavras vai representar algumas coisas, que é o que? Casa. A minha aliança com o Senhor começa quando eu entro na sua casa. Aleluia, quando eu realmente entendo. Então, quando eu estou no Senhor e tenho uma aliança com o Senhor, eu passo a ter uma casa. E onde é essa casa, conforme está aqui no versículo, é a casa eterna. Todos que têm uma aliança com o Senhor vai desejar a eternidade, vai viver em prol, em favor, vai se inclinar em tudo que ele faz, é por conta dessa eternidade. E eu sempre gosto de colocar a palavra em duas perspectivas. Se ela está dizendo que a minha casa é na eternidade, o que eu estou fazendo enquanto pessoa na terra em busca dessa eternidade? Será que eu estou entendendo onde eu estou colocando a minha riqueza, onde eu estou colocando o meu coração? É nessa terra ou é na eternidade? Então nós precisamos entender que a palavra aliança, na sua composição daquilo que o Senhor quis revelar para nossas vidas, é que a aliança, quando eu tenho uma aliança com o Senhor, eu tenho uma casa. E essa casa é na eternidade. Nós vamos entender também que a palavra resh significa cabeça. Nós vamos entender que quando eu tenho uma aliança com o Senhor, é Ele quem vai destinar a minha vida. É Ele quem vai trazer o encabeçamento de todas as coisas. É Ele que vai trazer a direção. Então, se você tem uma aliança com o Senhor, você tem uma direção. Você tem realmente aquilo que o Senhor vai declarar sobre sua vida, aquilo que realmente que o Senhor quer para a sua vida. E Yud também significa mão. Quando eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho a sua mão ao meu favor. Não a favor da minha realização egoísta, individualista. Não, a mão do Senhor para que todas as coisas se movam. Claro, o Senhor tem bênçãos. Sim, o Senhor tem um favorecimento. O Senhor quer ver nós andamos, sim, alegres, com o coração alegres. Mas não alegre como o mundo quer colocar, mas alegre como Ele quer colocar. Então, ter a mão do Senhor é ter a aliança dEle ao nosso favor. Porque é isso que nós queremos, é isso que nós acreditamos. E também tem a palavra Tav, que significa cruz. Não existe aliança com o Senhor se você não entender o poder da cruz. Nós temos que passar por essa cruz para entender a aliança. Jesus se entregou na cruz, porque ele entendia o que era uma aliança com o Pai. Ele entendia o que o Pai tinha designado da sua vida. Então nós vamos entender, continua aguardando aí a palavra 612, que eu vou trazer no finalzinho para você, o que isso vai representar. Mas, em nome de Jesus, nós devemos entender que, através da cruz, eu tenho a aliança daquele que segura em minhas mãos, ao qual é o cabeça de todas as coisas. Então, quando eu olho para o poder da aliança de Cristo e do que ele me traz, eu vou entender que somente através dessa cruz foi possível e é possível eu ter uma aliança com ele novamente. Então, quando eu olho para isso e entendo isso, eu realmente seguro nas mãos do Senhor, porque eu tenho uma aliança com ele. Assim como Jó, ele não se intrigou, ele não murmurou, ele não realmente reclamou e ele não soltou a mão do Senhor, porque ele entendia que tudo que ele tinha estava em uma aliança, estava representado numa aliança, e uma aliança verdadeira, porque você vê que ele deixa de ter tudo, ele, fica doente, ele fica sem nada, ele olha para o lado, todo mundo indo contra ele, dizendo, rejeita o teu Deus, como pode? Esse é o teu Deus? Essa é a aliança que você está dizendo? Mas o olhar de Jó não estava na terra, mas estava na sua eterna morada, na sua intimidade com o Senhor, por isso que ele não murmurou.
Outra coisa que nós vamos entender também é que na aliança tem uma casa eterna, uma direção, a mão que me guarda e que me leva a realizar e uma conexão com uma realidade espiritual. Se você quer realmente sair, se você está cansado dessa vida, se você realmente vê que o teu interior clama por algo e que nunca é saciado, eu tenho uma direção do Senhor, uma palavra do Senhor para você. Entregue-se a essa aliança. Aleluia. E tenha o seu interior suprido com todas as coisas, onde você vai ter e obter uma alegria que é inexplicável, porque só pode desfrutar do prazer de uma aliança quem tem uma intimidade. Então que você venha desfrutar realmente de uma intimidade com o Senhor, e qual vai ser a tua alegria. E que não é que você não vai passar por dificuldades, isso ou aquilo. Não, mas é porque é através dessa intimidade com o Senhor. E não é de você apenas ouvir as pessoas dizerem, ou falar, olha, eu vivi aquilo com Deus, olha, eu vi isso com Deus, olha, foi aquilo com Deus, olha como ele fala de Deus, como é bonito. Não, você vai ter uma intimidade ao ponto de dizer, agora eu conheço. Amém. Não, agora eu falo, agora realmente eu experimento, porque, é isso que o Senhor tem para você. E nós vamos entender também, por terceiro, muito forte, aliás, quarto, que o cumprimento da palavra que traz a aliança. Não adianta dizer que eu tenho uma aliança com o Senhor, se eu não sigo o que Ele me pede. Se Deus tivesse apenas amado o mundo, não seria suficiente, mas a palavra diz que Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Então Ele amou através de uma palavra e Ele enviou, Ele cumpriu a sua palavra por amor. Ele realmente cumpriu aquilo que Ele tinha dito. Ele disse, eu vou realmente cumprir a minha promessa de uma nova eterna aliança com os meus filhos, aqueles que eu sempre quis ter, e Ele realmente vem e cumpre essa palavra. E nós vamos entender que a aliança também, ela é o poder do soberano sobre todo e qualquer tempo. Lembra que eu falei do número 612? O número 612, ele é dividido por 4. E quando nós dividimos 612 por 4, vai dar 153. E nós vamos entender que a palavra, ela traz o grande significado para aquilo que são as primeiras manifestações. E nós vamos ver que tem... 612 aí, confere aí. 612 vai dar 153. Então nós vamos ver que é o número do resgate, né? 153 peixes. Né, o número do avivamento, é o número daquilo que o Senhor quer realizar nas nossas vidas. E aqui está multiplicado vezes 4. São os 4 pontos na cruz a qual o Senhor foi colocado para que essa aliança fosse manifesta sobre nossas vidas. E nós vamos entender também que essa aliança vem vencer a marca de todos os tempos. Primavera, outono, verão e inverno. Em todo o tempo o Senhor quer uma aliança com você. Em todo o tempo o Senhor está desejando viver essa aliança com você. Ele quer viver essa aliança com você. Então que você realmente venha deixar de lado toda a acusação. Venha deixar de lado tudo aquilo que quer te afastar dessa aliança. E que você realmente venha viver uma verdadeira realidade com aquilo que é o Senhor. E só para finalizar aqui, eu quero que você realmente venha entender que a aliança, ela sofre 3 aspectos. A aliança, você pode fazer 3 coisas com ela. Ou você faz uma aliança, você mantém uma aliança, ou você quebra uma aliança. A aliança, ela tem esses 3 aspectos. Mas a realidade é que nós vamos fazer uma aliança com o Senhor. Se você ainda não fez, que você venha realmente fazer, Senhor, eu quero ter uma aliança contigo. Se você já tem, assim como nós acreditamos e por isso nós vivemos, nós temos uma aliança com o Senhor. Eu tenho uma aliança com o Senhor. A Cátia tem uma aliança com o Senhor. Então, por ter uma aliança com o Senhor, nós vamos manter essa aliança. Amém. Nós vamos ver que aqueles que tiveram um encontro real e verdadeiro com o Senhor, eles foram marcados em suas vidas. E ali foram a marca de uma aliança com o Senhor. Então, Jacó passa a ser Israel, né? Saulo passa a ser Paulo, que eles foram marcados pelo poder de uma aliança. E nós vamos realmente vamos guardar o nosso coração, vamos guardar a nossa intimidade, vamos guardar as nossas vidas, para que essa aliança com o Senhor não venha a ser quebrada. Nós não vamos vender a nossa aliança, nós não vamos vender a nossa primogenitura, porque o que nós queremos é realmente viver essa aliança com o Senhor todos os dias até que Ele volte, porque a nossa morada é eterna e tudo que nós construímos aqui jamais será esquecido, mas antes será ainda mais intensificado naquilo que é a eternidade. Então que você venha entender que a maneira que você se comporta na terra, as coisas que você realiza na terra, é as coisas que você vai ditar por toda a eternidade, seja nos céus, seja com o Senhor, ou seja realmente no inferno, infelizmente, para onde algumas pessoas estão indo. Mas nós anunciamos essa realidade, nós anunciamos aquilo que é o não desejo meu, não desejo de quem fica fazendo aquilo
aqui essa rádio, mas é um desejo do Senhor que você Amém, tenha uma Senhor aliança, Jesus. porque você foi criado para estar neste deleite, você foi criado para viver uma intimidade com o Senhor. Ele que te criou, a imagem e semelhança dele. Ele te colocou em um paraíso, só que devido a várias coisas o homem se perdeu. Só que o Senhor, através dessa aliança, Ele quer fazer novamente e quer manter, para que quando Ele voltar, Ele venha te encontrar naqueles que são realmente os seus filhos, que são realmente a sua noiva, onde o Senhor vai se encontrar com você. Então, essa é a palavra foco de hoje, palavra cura em nome do Senhor Jesus. Catinha, quer falar alguma coisa aí? Amém, Jesus Cristo. Eu estou marcando tudo aqui e estou colocando, porque realmente são marcas importantes. É que você falou do número 162? Isso? É 153. Não. 153. É Não, 612. 612, perdão. Isso, 612. 612, 153. Eu marquei aqui, falando muito interessante, né? Sobre aliança, começa em casa, aliança com direção, aliança na mão do Senhor e aliança com o poder da cruz. Isso assim, é poderosíssimo, porque a gente vê realmente o Senhor nos trazendo algo sobrenatural, né? Amém. Então, glória a Deus, que Deus abençoe muito a vida dos irmãos, né? Que essa palavra foco seja cada dia mais o foco da tua vida, de buscar essa aliança com Deus, de entender o que é aliança com Deus, porque quantas pessoas vivem das experiências dos outros e não têm a Sim. experiência com Cristo, e não tem aliança com Ele, e fica vivendo das experiências dos outros. Então, que você possa viver as experiências que Deus quer, as experiências que o Senhor está trabalhando e fazendo sobre a nossa vida. Amém, amém. Nós temos 10 minutinhos ainda com você aí. Amém, E realmente viva a intensidade dessa aliança, né? Esses dias, né, eu estava conversando com o Wesley e eu falei algo assim, né, que realmente, uma sinceridade, eu não tenho por que esconder ou falar aquilo que eu tenho ou não tenho ainda. E eu falei, Wesley, cara, eu ainda não acessei essa mentalidade de filho, né, eu na mesa com ele e tal, alguma coisa assim. E aí nós saímos e a gente foi aqui direto, tem 2 avenidas bem principal aqui que dá acesso à entrada da cidade. E nós entramos em um lugar que geralmente nós apenas passava, né, e tem bastante produtos lá, produtos de altíssima qualidade, importado e tal. E eu falei, cara, eu não tenho nenhum problema, né? Eu já entrei em outros lugares que tem isso. Só que nesse dia, só para que vocês possam entender o poder dessa aliança que nós estamos falando, nós saímos daqui, eu falei isso, nós estávamos falando sobre Abraão, que o Senhor realmente, Abraão é uma das primeiras pessoas que o Senhor estabelece uma aliança com ele. E quando eu entro naquele lugar, eu olhava para aquelas coisas e o Senhor, eu via assim o Senhor me trazendo uma alegria. Tipo assim, o Senhor me mostrando como se Senhor. fossem os frutos da terra prometida. Que glória! E o Senhor dizia, ó, é neste lugar que eu te criei, você é o meu filho. Você carrega a minha aliança. E sabe, era muito louco, porque eu olhava para as coisas, realmente eram produtos importados de excelentíssima qualidade, só que ao mesmo tempo eu via no espírito, é como se o Senhor estivesse me dizendo, pode escolher, o que você quer? Tipo, e assim, é o que eu tenho para você. Aleluia. Então, tipo assim, foi uma realidade tão intensa no meu espírito, que, sei lá, parecia que ao mesmo tempo era um negócio bonito, mas para mim não era, eu estava em outra dimensão, experimentando outra coisa, e a gente foi lá e tudo, a gente vive uma dinâmica bem de fé aqui, bem umas questões, enfim. Só que a gente foi, eu disse, não, cara, eu quero comprar isso. Eu vou comprar isso não porque eu sou irresponsável, e não porque eu quero esbanjar alguma coisa, mas pela filiação. Aleluia. E o que foi que o Senhor ministrou no meu coração? Olha, Kátia, isso é muito forte. O que o Senhor ministrou no meu coração? Não é a questão não é se você tem R$1.000 na conta, ou se você tem 1 milhão na conta. A questão é qual é a fonte. Porque muitas das vezes nós, como, vamos dizer assim, evangélicos, né? Nós queremos dizer, não, eu não tenho 1 milhão na conta, né? Não, eu não sou preso ao dinheiro. Não, ó, eu só tenho 1.000zinho. Ai, né? Aquela coisa, se tu tem 1.000, é porque tu é filho? É porque o Senhor te pediu? Se tu tem 1 milhão, é por conta da tua filiação? Então não importa se você tem muito ou tem pouco, o que importa é se você tem daquilo que vem do Senhor. O que importa é se você acessa através da filiação. Então, foi muito forte o que o Senhor ministrou no meu coração, através dessa aliança, onde nós vamos entender realmente que a aliança com o Senhor é a profundidade que me resgata deste mundo. Então, realmente, muitas das vezes, as coisas deste mundo parecem cansativas e às vezes realmente,
tem que acordar, tem que trabalhar, sim, tem que fazer tudo isso, e muitas vezes vem um enfado. Só que só tem uma coisa que nos resgata dessa visão, disso que nós carregamos. É algo chamado aliança. Porque ela é eterna, porque ela coloca você para cima. Porque ela é eterna, porque ela leva a sua memória para outro lugar. Leva a sua memória para aquilo que você um dia já foi. Sabe, às vezes eu me pego pensando sobre cada coisa, eu fico pensando, como foi que Deus me criou na eternidade? Oh, Senhor Jesus. Quem é o Leandro da eternidade, sabe? Quem é o Leandro espírito, sem as deformações, sem o pecado, sem as lutas? Então, o que essa aliança vai me fazer? Vai abrir acesso para que cada dia mais eu vá acessando aquele que foi o Leandro perfeito que o Senhor criou, aquilo que foi o que o Senhor designou antes mesmo do ventre da minha mãe. Então, a aliança com o Senhor é para que você venha desfrutar dessa realidade. É para que você venha realmente entender que você tem essa composição, que o seu corpo é apenas algo que vai materializar, que a sua alma é apenas que vai canalizar, mas o seu espírito é o que vai receber a realidade da parte do Senhor. Então, como é que o Senhor te vê? Ele vê o espírito, ele vê a disposição do seu coração, ele vê realmente o que está no seu interior, o seu homem interior, e é nele que ele vai comunicar, é através dele que ele vai derramar, é através dele que ele vai te alimentar, para que você venha entender como funciona essa aliança. Então, que nessa semana você venha renovar a sua mente. Tem algo muito forte, né, que eu fico pensando. Muitas das vezes as pessoas têm uma dificuldade de ter uma aliança com Deus, porque foram frustrados por uma aparente aliança com o homem. Que se você foi frustrado com uma aparente aliança com o homem, que você realmente venha deixar isso para trás, venha desligar isso da sua vida, venha realmente declarar: eu rejeito, eu desligo, não aceito mais isso, para que o Senhor realmente venha te mostrar aquilo que é uma realidade, aquilo que é uma verdadeira aliança, porque Ele não é homem para que minta, porque Ele não é homem para que se arrependa, mas que Ele realmente traz aquilo que é uma aliança verdadeira, e Ele quer te resgatar dessa terra. E aqui nós vamos finalizando o nosso programa, só que antes disso, que você possa fazer a sua oferta, né? Nós vamos colocar aqui para você agora a sua oferta, nós vamos orar pela sua vida, nós vamos orar por essa palavra também. E em nome do Senhor Jesus, que você possa colocar aí a sua oferta, né? A Catinha vai orar aqui por essa palavra, por tudo que nós falamos e declaramos, e por você que está realmente aí nos acompanhando nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem aí a chave Pix, ela está colocada aí no link. Igreja Vinhedo, nosso e-mail, igrejavinhedo@gmail.com. E o nosso celular é o 9173 9765. Então faça a tua oferta, nós vamos orar, consagrando ela e agradecendo a Deus por esse dia abençoado, que todo dia você possa levantar da cama, você possa acordar, agradecer ao Senhor. Seja grato pela tua vida, seja grato por tudo que Deus tem feito por nós e por tudo que Ele é, por essas alianças, entendendo que a vontade dEle é que vai prevalecer, que a justiça dEle sobre a nossa vida é o que vai prevalecer e que a justiça dEle vai nos ajudar a chegar na salvação que Ele tem para nós. Então vamos fazer esse momento da nossa oração da fé. Faça conosco a oração da vitória. Oração da vitória. Senhor Deus, bondoso Pai, soberano Senhor, meu Deus, nós temos fé, Senhor, naquilo que pedimos, naquilo que falamos, naquilo que nós acreditamos, Senhor, em tudo que o Senhor tem feito e constituído sobre nós, Pai. Obrigada, Senhor Jesus Cristo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, Senhor. Obrigada por todos os irmãos, Senhor, que têm nos acompanhado, que está aí, Senhor, pelo YouTube, seja pela Rádio Vinhedo Web, e está se alimentando do Senhor, está nessa busca com o Senhor. Pai, que nós possamos entender, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Obrigada, Amém. Senhor Jesus, por essa aliança. Obrigada pela aliança verdadeira. Não é uma aliança que nós queremos mostrar para os outros que nós temos contigo, mas é uma aliança, Senhor Jesus Cristo, que ela é verdadeira, meu Deus, ela é restituída, ela é essência, ela tem uma essência, ela tem uma realidade. Então nós queremos agradecer, Senhor. Também queremos orar a Ti, Senhor Jesus Cristo, por todas as ofertas colocadas no Teu altar, por tudo que Tu tens feito por nós, cuidado de nós. Meu Deus, obrigada, meu Deus, por todos os recursos que têm chegado. Nós cremos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor tocou no coração desse irmão que agora está ofertando, dizendo: eu quero entregar numa aliança para Ti, Senhor.
não por uma constituição de mamon, meu Deus, não, Senhor Jesus Cristo, numa consagração a mamon não, mas a consagração ao Senhor, porque tudo que nós temos nós entregamos a Ti. Amém. E nós sabemos, Senhor, que essa entrega, Jesus, é genuína, Senhor, não é para ter nada em troca, não é para poder mostrar, Senhor, olha para mim aquilo que eu estou fazendo por Ti, não, Senhor, porque o Senhor não deve nada para ninguém, e nós sabemos disso, meu Deus, e nós sabemos, meu Deus, que tudo que é colocado no Teu altar, Senhor, é para Ti e volta para Ti, é devolvido para o Senhor. Então nós queremos agradecer, obrigada, Senhor, por essa oportunidade, nessa quinta-feira abençoada nas Suas mãos, Te louvamos, Te glorificamos, Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Amém. Amém, glória a Deus. Que o Senhor seja com teu espírito, que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê um dia abençoado, que todos os seus projetos e sonhos coloque na mão dele. Pergunte, Deus, esse é o caminho? O Senhor estará comigo nesses projetos? Essa é a aliança certa? Se não for, Deus vai tirar, porque Deus liga e desliga aquilo que é para ser testemunho dele, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, Leandro. Amém, amém. Que o Senhor realmente abençoe sua vida e que você viva essa aliança. Shalom, Adonai. Quem é este que anda sobre as águas? Quem é este que controla estas águas? Quem é você e qual é o seu nome? Eu quero conhecer e quero entender. Me disseram que você é a salvação, me disseram que você é a solução, me disseram que você é o rei que Deus prometeu. Me disseram que você é o amor, me disseram que você é o caminho. Você é o caminho. Se eu me perder, quem é esse que chama Cristo? Quem é esse que tem domínio? Quem é esse que morreu por mim? E quem é esse que ressuscitou? Agora ele vive em mim. Agora ele vive em mim. Quem é este que anda sobre as águas? Quem é este que controla estas águas? Quem é você e qual é o seu nome? Eu quero conhecer, quero entender. Me disseram que você é a salvação, me disseram que você é a solução, me disseram que você é o rei que Deus prometeu. Me disseram que você é o amor, me disseram que você é o caminho. Você é o caminho.
se eu me perder. Quem é este que chama Cristo? Quem é este que tem domínio? Quem é este que morreu por mim? Quem é este que ressuscitou? Agora ele vive em mim. Agora ele vive em mim. Me disseram que você é a salvação, me disseram que você é a solução, me disseram que você é o rei que Deus prometeu. Me disseram que você é o amor, me disseram que você é o caminho. Você é o caminho, se eu me perder. Quem é este que chama Cristo? Quem é este que tem domínio? Quem é este que morreu por mim? Quem é este que ressuscitou? Agora ele vive em mim. Agora ele vive em mim. Estamos agora no Hora do Mestre. Hora do Mestre hoje então, falando para você sobre perdão. A marca do perdão e ainda a marca de um perdão incondicional. Agora, o que temos que entender? Quem pode ter um perdão incondicional? Somente Deus tem um perdão incondicional. Porque nós colocamos uma condição para perdoar. Mas a condição que Deus coloca é nenhuma. Ele está enxergando Cristo Jesus em você. Se ele enxergar Jesus em você, então ele está mostrando que você não tem mais aquilo que Jesus comprou. O que Jesus veio fazer na terra? Por que o verbo se fez carne? O verbo se fez carne para botar essa carne na cruz. O verbo se fez carne para eliminar o problema da carne. E qual é o problema da carne? O problema da carne é o desvio. O problema da carne é o pecado, que é errar o alvo. O problema da carne é não estabelecer aquilo que o Espírito deseja. Mas quem fez isso? Jesus foi o único que fez isso. Por isso que Jesus, ele tem a marca de um perdão incondicional. E qual foi a primeira preocupação de Jesus? Que esse perdão fosse concedido a todos. Então, quando você fala de graça, você vai entender que é o perdão que está entregue a todos. Por que você não perdoa? Porque você está ferido. Por que você não perdoa? Porque você não consegue superar a ofensa que lhe fizeram. Porque você não consegue aceitar que aquela ofensa seja razoável. A ofensa não é razoável, mas o perdão não é seu. Deus te deu esse perdão e colocou em você a marca desse perdão. Por isso, Pedro chega para Jesus e fala: Jesus, quantas vezes devo perdoar? E de acordo com a religião judaica, você podia perdoar 3 vezes, né? Não tem aqui também? 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, né?
Então, 3 vezes era a marca de perdão para os judeus. Eles tinham na lei essa marca. Ó, quantas vezes eu vou perdoar? Vou perdoar, vamos fazer a conta. Ó, 3 vezes, né? Ó, também já perdoei uma vez, hein? Já perdoei 2 vezes. Ó, você quer que eu perdoe quantas vezes? E 3 vezes era a marca do Senhor. Então você pega lá, Amós capítulo 2, versículo 6, fala assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro, condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Deus está dizendo, ó, por 3 eu perdoo, por 4, vamos lá, porque era o conceito judaico. Outro versículo aí, Jó, capítulo 33, também mostra essa ideia de que o perdão tinha um limite muito claro, né? É o limite da razoabilidade, né? Olha, não é razoável você ter isso mais, não é razoável você fazer dessa maneira. Ele fala assim, Jó 33, 29, eis que tudo isso é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para o reconduzir da cova a sua alma e o alumiar com luz dos viventes. Ó, 2 ou 3 vezes, né? Você perdoa mais que 3 vezes, né? Aquela história, né? A mulher perdoou o marido porque ele traiu. Quantas vezes ele traiu? 1 bilhão, porque aqui na tua cabeça você trai 1 bilhão de vezes. Agora, a religião fala assim, não, a traição é isso, a traição é aquilo. A religião é tão ridícula, porque ela não tem um diagnóstico certo, ela não tem nenhum remédio certo, mas ela tem uma conveniência para todos. A religião sempre está buscando conveniência. Vamos deixar as coisas assim. Ó, se o pecado é de um, então nós vamos manipular esse pecado. Se o pecado é do outro, nós vamos abafar esse pecado. Se é do outro, nós vamos expor esse pecado. É assim que a religião funciona. Para quem interessa expor, vão expor. Para quem interessa manipular, vão manipular. Para quem interessa abafar, vão abafar. Mas a religião, ela não tem o poder de perdoar pecados. Quem tem o poder de perdoar pecados é o nome de Jesus. E a religião quer impor às pessoas várias condições para dizer, você não recebeu o perdão, porque você não se arrependeu. Imagina que a pessoa vai entrar em você e dizer, você não se arrependeu, você não recebeu esse perdão. A religião é ridícula, porque ela quer simplesmente essas 3 coisas. Ela quer manipular, ela quer abafar ou ela quer expor. Aí Pedro fala assim, Jesus, quantas vezes? Até 7. Porque 7 era o número da perfeição. Ou se eu perdoar 7 vezes, ó, a religião mandava perdoar 3. Se eu estou no 7, eu estou bem, né? 7 vezes é a perfeição. O que disse Jesus? Não é até 7, é até 70 vezes 7. Qual a relação do 7 com o 70? É a relação de 10. O que são os 10? São os mandamentos. Ele disse, ó, pega esses 10 mandamentos aí e bota eles 7 vezes mais. Você vai ter os 70. Mas os 70 é algo também importante em Jesus. Ele enviou 70 para levar a palavra. Então não são 7, são 70 vezes 7. Pega a perfeição, pega o envio e faz a conta do perdão. O que significa isso? Se você tiver no seu espírito a marca de ser aperfeiçoado e você caminhar no envio, você então vai ter a marca do perdão, ou seja, ele é eterno. Ele diz assim, como o Ocidente dista do Oriente, ele afasta de nós as nossas transgressões. Se ele falasse, como o Norte dista do Sul, você podia fazer a medição do Polo Norte e do Polo Sul. Mas Oriente para o Ocidente, a Terra não tem 4 polos, né? Você está no Oriente. Se você continuar caminhando nessa direção circular, você vai chegar no Ocidente. Quando? Você não sabe. Porque não tem o Polo Ocidente e o Polo Oriente. O que significa? Se você continuar caminhando como o Oriente dista do Ocidente, você sempre vai encontrar o Oriente atrás, se você for para o Ocidente. Você vai encontrar o Ocidente atrás, se você for para o Oriente. Ou seja, se você continuar caminhando, o pecado ficou atrás de você. Ele separou, ele afastou o seu pecado, porque ele tem o poder, e só ele tem o poder, de definir na sua vida essa marca daquilo que é incondicional. Por isso, não se resolve na perfeição.
que é 7. Se resolve no envio, que é o 70. Ele enviou 70. 70 vezes 7. Perfeição e envio. Qual que é a marca do perdão incondicional? Você se aperfeiçoa continuando avançando. E no envio, Deus tem para você mais aprendizado, mais lições e mais vitória. Agora, nós somos feridos. Por que nós somos feridos? Nós somos feridos porque, de alguma forma, nós não podemos resistir. Vamos supor que você está jogando, né? O Palmeiras está jogando com o Tigre. Daí o cara vai lá e dá uma butinada no cara. O cara não para, né? Aquele cara do Tigres não parava, mano. Butinando ele assim, fazendo falta, o cara estava avançando. Por quê? Ele não sentiu. E por que você para, né? Por que o Neymar desmaia em campo, né? Porque cada toquinho que deu, eu estou ferido. Há pessoas que se ferem por pequenas coisas. Mas você se fere só por um motivo, porque você não pôde resistir. O que o Senhor disse, resistir ao diabo. Nós não podemos deixar que a ferida nos paralise. Por quê? Ele diz que há uma medida de liberação. Você foi ofendido, você resiste e você libera. É o que ele nos ensinou na oração do Pai Nosso. Perdoa, assim como nós perdoamos. Ele colocou uma medida. Perdoa as ofensas, perdoa as dívidas. Assim como eu estou perdoando as ofensas, eu estou perdoando os devedores. Você está perdoando ou você só quer ser perdoado? Você quer julgar os outros e expor os outros? Ou você quer entender o que significa esse perdão? Então, não fique preso na sua ferida. Não fique preso na sua mágoa. Coloca realmente as coisas para andar. Porque dessa maneira o Senhor vai liberar perdão sobre a sua vida. Por isso, Jesus não ensinou a pregar, não ensinou a louvar, mas ensinou a orar. E o foco da oração está no perdão. Você vai receber perdão na medida do que você liberar para quem te ofender. Então você vai viver um poder de resistência. Também existe um poder perdoador em Deus, que o homem não consegue ter entendimento. Por que o homem não consegue ter esse entendimento? Não consegue ter entendimento porque ele quer exercer um poder para resolver as suas próprias vitórias. Mas Deus tem o poder de resolver aquilo que você não consegue resolver. É Ele que apagou a transgressão. Porque na hora que Jesus morreu na cruz, o diabo falou assim, puxa, não entendia, né? O diabo não entendeu. O diabo achou que estava matando Jesus. E Jesus estava matando o pecado. Foi esse o golpe que ele deu no diabo, né? Morreu Jesus. Fica esperto aí. Quem morreu foi só Adão. Quem morreu foi aquele homem que pecou. Eu trouxe o pecado para a cruz. Eu crucifiquei o pecador. E ainda junto comigo, levei um pecador que morreu com Cristo. O ladrão da cruz fez o quê? Ele foi o único que literalmente morreu com Cristo. Aceitou a morte com Cristo. O que aconteceu com ele? Recebeu o paraíso. Foi perdoado de imediato. Reconheceu no Senhor. Aí o batismo. Foi batizado na cruz, inclusive, né? A cruz é um grande batismo. Então, o religioso fica preocupado com o ritual. Mas Deus está preocupado e ocupado com a realidade espiritual. E a realidade daquele homem que confessou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, é que ele recebeu 100% a marca de hoje estar com ele no paraíso e de viver agora uma marca espiritual surpreendente e maravilhosa. Por isso, o que acontece? Acontece que os homens, eles não conseguem entender esse poder de vitória que existe num relacionamento que começou na cruz. A cruz tem a marca vertical e a marca horizontal. Na marca horizontal são os homens. Um quer, outro não quer. O ladrão quis, o outro quis. E na tua vida vai ser assim. Um é o bem, outro é o mal. Um quer, outro não quer. Mas o que define a tua vida? É o seu relacionamento vertical. É você com Deus. Não deixe homem algum colocar no teu relacionamento com Deus nenhum tipo de restrição. O homem pode colocar uma ajuda, pode colocar um conselho. Se colocou uma restrição, não é de Deus. O homem não tem esse poder.
Se eu falar, não faça isso, me obedeça. Olha, você tem todo o direito de me desobedecer. Porque se não estiver na palavra e aquilo for uma restrição na tua vida, aquilo não vai te ajudar. E essa palavra não terá vindo de Deus. Agora, as religiões, elas instituem os sacerdotes, apóstolos, profetas, pastores, com uma autoridade que eles não têm. Eu não tenho autoridade sobre a tua vida para te restringir. A única autoridade que você tem é do amor de Jesus na tua vida. Eu sou autoridade sobre a tua vida. Para quê? Para te ajudar a vencer o inimigo. Você é autoridade contra o mundo espiritual. Você não tem para dizer, usa roupa amarela. Agora, essa é a autoridade que os homens querem ter. Eu sou tua autoridade, come ovo. Não faça isso, eu sou tua autoridade. Você é um demônio. Quem que está impondo para você alguma coisa? Isso não existe. Eu sou autoridade sobre as pessoas no seu espírito para fazê-las liberadas da dimensão espiritual. Eu sou autoridade para expulsar demônios. Eu sou autoridade para promover a cura. Eu sou autoridade para, em nome de Deus, a minha palavra, a minha oração, produzir resultado. Agora, a autoridade para controlar a pessoa e dizer, você agora é meu discípulo. A palavra diz, a ninguém chamais por pai. Não, mas Paulo disse que você teria muitos aios e teriam poucos pais. Ele disse que ele gerou em Cristo e que ele era o verdadeiro filho. Olha que interessante. Timóteo não chama Paulo de pai, mas Paulo chama Timóteo de filho. Por que ninguém chama de pai? Porque pai é Deus. E o que você gera? É teu filho. E o que ele é de você? Filho. E quem é o pai? Deus. Onde está Deus? Em você. Agora, se você toma um negócio de pai, é você que está pegando a autoridade de Deus. E depois fica assim, pai, pai, pai. O que eu conheço aí tem uma associação de ex-filhos absurda. Absurda. Por quê? Porque não é o conceito de Deus. Qual é o conceito de Deus? Eu vou gerar o filho. Quem que ele é? Meu filho. Timóteo, meu filho. E Timóteo fala, e aí papai? Não fala. Timóteo sabia qual que era a relação perfeita. A relação perfeita é que a autoridade de Deus, dada por Deus, é citada para gerar. Ele disse, vocês teriam muitos aios, pedagogos, muitos ensinadores, poucos pais, porque eu vos gerei. Ele era um pai que gerava, o outro era filho, mas o filho não o chamava de pai, porque pai é Deus. Então é muito interessante esse mistério, porque eu não posso tomar o lugar de Deus dizendo, faz isso ou não faz aquilo, porque eu sou teu pai. Ele fala para os filhos naturais, pais, não coloque a ira os seus filhos. E por que está tanto briga entre pai e filho de maneira natural nas famílias? Porque os pais não sabem agir com sabedoria e colocam os filhos debaixo de uma série de condições que são condições de restrição. Entenda a palavra de Deus. Não entre em estruturas humanas e hierárquicas que são pecadoras, que estão colocando na tua vida peso. Eu sou teu pai, você faz isso para mim. Ai, papai, vou fazer isso para você. E o dia que você não fizer, você não é mais meu filho. Loucura. Isso é a loucura dos homens. Porque o nosso pai que é Deus, o Abba Pai, ele nos abraça. E quem te gerou espiritualmente? Aí a pessoa fala assim, quando você recebeu uma unção, você nunca fala que essa pessoa te ungiu. Quem te ungiu é Deus. Concordo. Então por que vai te chamar de pai quem te gerou? Cai a ficha aí, cara. Chama para discussão. Qualquer assunto da palavra, pode chamar aqui. Eu vou discutir na palavra. E vou denunciar na palavra. Porque os teus maus resultados acontecem, porque na palavra isso não tem situação. Agora, se você considera o teu pai espiritual, glória a Deus. Mas não chame de pai, porque a palavra diz, não chameis a ninguém de pai, a não ser a Deus. Por que ele colocou isso? Porque você vai enxergar que quem te gerou de verdade foi Deus, através
de um vaso, através de uma pessoa, a quem você reconhece autoridade. Para quê? Para te ajudar e para te libertar. Assunto que eu estou à disposição de conversar, porque eu conheço a Bíblia de cor. Eu quero que você seja abençoado. E você não carregue mágoas. Agora, as mágoas se transformam em ódio porque elas não são resolvidas. Por que eu sou odiado? Porque as pessoas carregam mágoas, têm ódio. Por que Estevão era odiado? Porque ele tinha sabedoria. Por que eu sou odiado? Porque eu conheço a palavra. Eu sou odiado. E Jesus disse, vão odiar você, porque você conhece a palavra, porque você está com o meu nome. Agora, tenha um relacionamento saudável. Porque se você fica dessa maneira, na mágoa, o ódio vai colocar você na mão dos atormentadores. E há muita gente atormentada com o sucesso do outro. Atormentada com a bênção do outro. Glória a Deus que nós estamos aqui nesse lugar com uma grande prosperidade. Glória a Deus. Porque Deus abriu um caminho que ninguém imaginava. E o caminho está aberto por Deus. Eu posso estar aqui, amanhã eu posso estar arrebatado, aleluia. Eu não sou dono de nada. Eu não tenho nem nada no meu nome. Nem mesmo a estrutura do que está colocado aqui está no meu nome. Eu estou apenas servindo o corpo de Cristo. Servindo o corpo de Cristo como o corpo de Cristo quiser. Porque as pessoas, elas são autênticas e soberanas naquilo que elas escolhem. E a todo dia, todo momento, vão escolher aquilo que elas quiserem diante de Deus. Porque tudo isso é uma responsabilidade espiritual. Agora, você vai no restaurante, come a comida. Gostou do restaurante? Gostei. Amanhã você tem que voltar aqui, hein? O cara fala assim, volte se eu quiser. Se a comida for boa, garanto que você vai voltar. Se a comida não for boa, você tem que voltar aqui, hein, meu? Não. A igreja é um restaurante. A comida é boa. Por que você está me assistindo? A comida é boa. Não quer me assistir? Beijinho, nos vemos no céu se for possível. Eu não quero encontrar com ninguém que não tenha uma relação orgânica. Porque nós somos um corpo. Agora, entenda que a questão da ferida e do perdão, ela é essencial. E o último ponto importante aqui. Você tem que limpar o seu coração das acusações. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Limpa o seu coração das arrogâncias. Amai aos que vos perseguem. E limpa o seu coração dos sentimentos contrários a Deus. Os limpos de coração, esses verão a Deus. Eu vou orar sobre isso. Romanos 8:1, Mateus 5:44 e Mateus 5:8, que são os textos importantes aí para essa oração. A oração da vitória vai ser baseada nesses textos. Você vai limpar o seu coração da acusação. Como você faz isso? Confesse a sua posição. Eu estou em Cristo Jesus. Por isso, nenhuma condenação há sobre a minha vida. Mas você pecou. Mas Jesus perdoou todas as coisas. É Ele que tem a posição. Aí eu não concordo. Então vá buscar o teu caminho. Não estou pedindo para você concordar. Você quer que você concorde? Concorda que Ele é pecador. Concorda que Ele é perdoado. Leia a palavra, o Evangelho. Enxergue o caminho completo de Deus. Agora é só acusação, é só culpa. Por quê? Por causa de Mamon. Me proibiram de pregar. O que eles queriam? Manipular a minha vida. Queriam manipular. Só que não conseguiram manipular, porque eu não deixei a manipulação acontecer. O que Deus fez? Fazendo tudo isso. Até quando? Até hoje e amanhã. Deus é que sabe. Deus é que sabe a cada dia. O que eu quero? Eu quero levar o Evangelho em todo lugar. Eu quero ir para Israel. Eu quero pregar a palavra. Eu quero cumprir a vontade de Deus. Agora eu quero ter, eu vou ter aqui, eu vou ser o dono do... Eu não sou dono de nada. Sabe o que eu tenho na minha vida? A minha mente, o meu sangue e os meus excrementos. São meus. Você olhar lá, o sêmen, o xixi, a urina e as fezes, vamos ver que é seu. Pega o DNA lá, é teu. Essa fezes aqui é tua. Essa urina aqui é tua. Esse sangue aqui é teu. Essa saliva aqui é tua. E essa mente aqui também é minha. É Deus que me deu. É o que você tem.
Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uma igreja. Você não tem nada, cara. Eu estou aqui numa posição que Deus me colocou só para abençoar você. Se não for para abençoar você, não vai adiantar. Se for para condenar você e colocar acusação sobre você, não vai adiantar. Se for para manipular você, não vai adiantar, porque ao final vai ter um testemunho e ao final vai existir um juízo. O que você precisa? Desse perdão de liberação. Esse Ultimidade fala que se você é gerado de novo, como menino novamente nascido, você vai desejar o alimento espiritual. 1 Pedro 2,2. Sendo de novo gerados, como meninos novamente nascidos, desejai afetuosamente o leite racional, para que por ele vades crescendo. Eu quero que você cresça. Sabe como você vai crescer? Com um alimento saudável. O mundo está doente por um alimento que não é saudável. Você vai ficar limpo, curado por um alimento saudável. E 1 Pedro 2,23, ele diz que Jesus, o Senhor, é o reto juiz. Há um que julga retamente. Eu não posso julgar. O que eu posso fazer? Eu posso ouvir a tua confissão e liberar o perdão que vem de Deus. E você pode liberar o perdão à medida que você o recebeu. Isso é tudo. O outro colocar condenação em você, não pode. O outro julgar a tua posição, não pode. O outro dizia assim, sabe o que disseram para mim? Olha, o bispo Betão não quis o tratamento. Eu vou dizer para você qual é o tratamento. Deixa o meu advogado acabar a peça. Eu vou dizer para você qual foi o tratamento. Porque vai ter uma denúncia, obviamente que tem uma denúncia. Uma denúncia moral, uma denúncia de tantas coisas que fizeram contra mim. E pode ficar tranquilo que o advogado é bem conhecido. Agora, por que eu estou fazendo isso? Por uma denúncia espiritual de um sistema maligno e satânico que quer corromper as pessoas. Mas tem coisas boas? Tem coisas boas em todos os lugares. E tem coisas más em todos os lugares. E o lugar que você tem aqui é um lugar perfeito? De maneira nenhuma. As pessoas estão entrando aqui nos cestos coisas boas e coisas ruins. E você vai buscar aquilo que é bom. De que maneira? Nessa oração que eu vou fazer para você. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Confesse a sua posição. Limpa o seu coração. Ama o seu inimigo. Não odeia quem te persegue. Você vai ter o seu coração limpo. Deixa aí. E você vai ter o seu coração limpo nos seus sentimentos, nas bem-aventuranças. Bem-aventurado os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Amém? Esse é o perdão. Que maravilhoso perdão. Que maravilhoso não ficar condenado por ninguém. Que maravilhoso ter você, o Senhor, a bênção, o poder e todas as coisas na sua vida, caminhando naquilo que é incondicional. Ele trouxe isso a você. Vamos orar? Glória a Deus. Vamos orar aqui. Colocar isso aqui junto, né? Colocar aqui junto já está bom assim. Por fora melhor, né? Colocar por dentro aqui. Muito bem. Pronto. Glória a Deus. Vamos lá então. Oração da vitória nesta segunda-feira de estratégia. Senhor, eu quero te agradecer pela tua estratégia de nos perdoar. Pela tua estratégia de tirar a nossa mão da condenação do inimigo. E não colocar ninguém debaixo da mão de atormentador. Por causa de situações que ficam sem resolver. Mas agora, Senhor, nós desfrutamos de uma posição. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos em Ti, Senhor. Eu estou dentro de Ti porque eu faço parte do corpo de Cristo. E todos aqueles que recebem o sangue de Jesus estão sendo colocados dentro do corpo de Cristo. Esta é a nossa posição. Essa posição não tem condenação. Essa posição não tem coisa alguma que nos possa tirar. Nós confessamos a nossa posição. É por essa posição que nós temos essa libertação. Quem tenta
tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Então livra meus irmãos, livra os altares, livra as pessoas de estarem debaixo de condenação, porque nós encontramos uma posição, a nossa posição é Cristo Jesus. Nós também confessamos, Senhor, que nós não queremos arrogâncias, nós queremos perdoar aos que nos perseguem, nós queremos amar os nossos inimigos, nós não temos mágoa de ninguém, o nosso coração está limpo e pronto, o juízo pertence ao Senhor, as situações civis pertencem a esse mundo, e o Senhor quer que nós tenhamos testemunho de justiça em todas as coisas. Então quem tem causas da justiça, quem tem situações pendentes, quem está sofrendo qualquer tipo de condenação, que volte à sua posição em Cristo e que ame e limpe o seu coração, para que tudo seja resolvido na medida que Deus colocou. E também oramos, Senhor, para que nós que somos bem-aventurados, os limpos de coração, verão a Deus. Queremos ver a Deus em cada situação, queremos ver a Deus em cada momento, queremos enxergar a Tua mão, o Teu poder em cada situação ao nosso redor, e queremos viver a marca dessa vitória. Nos dá uma estratégia para um perdão incondicional alcançar as nossas vidas. Oramos Beshem Yeshua HaMashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Você vai entender um pouco aqui hoje de algo muito importante. Como Deus quer te ensinar a tratar as questões da injustiça. Então, o mordomo infiel, vou contar a história rapidinho para você. O mordomo infiel é o seguinte: o senhor chegou para o mordomo que cuidava das contas e falou: escuta, você está me roubando, você não pode mais ser o meu administrador, você vai ser despedido. E aquele falou assim: o que eu vou fazer agora? Eu não posso cavar, eu não posso mendigar, eu tenho vergonha. Mas o que eu vou fazer? Ele foi em cada um dos credores do patrão e disse: quanto está devendo? Estou devendo 100, então escreve aí 80. E ele está devendo quanto? Devendo 50, então escreve aí 30. Ele foi reduzindo a dívida que as pessoas tinham, e dessa maneira ele pensou: eu vou reduzir essas dívidas, e depois eu vou ser recebido por aqueles a quem eu beneficiei. Olha a estratégia que ele usou. Ele diminuiu a dívida para obter uma amizade, e depois que ele estava realmente despedido, ele tivesse como ser recebido na casa desses amigos que realmente ele beneficiou, reduzindo a dívida que eles tinham. O que Jesus fala nessa parábola? Ele louva o mordomo infiel porque ele se ouve atiradamente, porque ele agiu com uma estratégia. E o que ele diz? Um dos textos mais incríveis da Bíblia para serem explicados: granjeai amigos com a riqueza da iniquidade, para que quando essa vos falte, você seja recebido nos tabernáculos eternos. Nós vamos explicar ao longo da semana esse texto, que é um texto legal de explicar. Mas vamos entender hoje o início dessa parábola, textos difíceis, onde nós vamos tratar o primeiro ponto, que é você ter sabedoria no trato com a injustiça. Então você pode ler essa parábola de Lucas 16, de 1 em diante, depois ele continua do 1 a 9 a história, depois tem mais uma aplicação, onde ele diz que quem é fiel no muito, é porque é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Quem é infiel no pouco, também vai ser infiel no muito, porque o pouco e o muito são medidas. Olha só que a palavra medida é chave para você entender essa parábola. Ele não alterou as medidas, do que devia muito começou a dever menos. Então fique entendendo o que isso acontece. Mas eu quero chegar para você agora no primeiro ponto que eu vou tratar com você hoje, que é justamente sabedoria no trato com a injustiça. Sabe que as pessoas, elas são muito tocadas pela injustiça, pouco tocadas pelo pecado, né? Então pela injustiça, vão para a rua, injustiça, aí fizeram isso. E agora? Os roubos, prostituições, mentiras, adultérios, isso não é nada. Parece que a injustiça desperta muito a pessoa, ao passo que o pecado, os desvios e os erros despertam menos.
Aonde está a gênese, o início de todo o pecado, está nas medidas que não estão equilibradas. Por isso que esse texto é um texto de medidas. E nós vamos entender ao longo da semana como que você vai ter sabedoria no trato com a injustiça quando você começar a entender as medidas. E onde que surgem as medidas? Vamos então pegar um conceito de fidelidade, para saber qual que é a medida da fidelidade, certo? Então, tem muito programa de televisão, né? Teste a fidelidade, né? Aí o cara monta um esqueminha lá, tudo armado, obviamente, né? Só para dar audiência, né? Da pessoa que tenta seduzir a outra, e fica naquela questão se a pessoa é fiel ou não é fiel, se aguentou a sedução, se caiu, se traiu, câmera escondida, essas coisas de televisão aí de baixo nível. Mas vamos entender o seguinte: fidelidade está além da moralidade. As pessoas elas estão ligando fidelidade com um conceito moral. Mas olha o conceito que Deus tem de fidelidade. Para Deus, fidelidade é imutabilidade. Então, por que o homem não é fiel? Porque o homem, ele é conveniente com as situações. Vamos ser fiel. Eu vou te ser fiel, eu nunca vou te trair, eu vou te trair, eu não vou te trair. E faz uma combinação da qual ele mesmo não tem nem força para cumprir. Ou define uma situação a qual de antemão ele sabe que não vai cumprir. Mas a fidelidade é colocada na nossa sociedade como um rótulo daquele que está vivendo uma vida moralmente aceita. Olha que confusão que o Brasil se meteu hoje na questão do judiciário, que ninguém entende mais nada, né? O ladrão agora está lá, limpamos os pecados do Lula, né? Absurdo um negócio desse, absurdo, é tudo combinado, é para mostrar que as pessoas realmente, então todas as prisões, todas as delações, não, é um artifício, mostrando que a fidelidade a um princípio jurídico não existe, só existe conveniência. Então, se você está buscando um padrão de fidelidade, fica com o de Deus, que é a imutabilidade. O que ele diz? Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, o que significa a fidelidade nos tempos de hoje na sociedade? A fidelidade é uma hipocrisia. Por que a fidelidade na sociedade é uma hipocrisia? Porque se a fidelidade espiritualmente é imutabilidade, o que nós vemos na sociedade de maneira geral, a hipocrisia da fidelidade em considerar fiel quem acusa o outro de infiel pela simples comparação com a sua vida, que também não está aberta. Então vem alguém e vai dizer, não, o Bolsonaro é isso, o outro é aquilo, esse não é mais aquilo não, Lula é a alma mais santa que existe, o Bolsonaro é o mais pecador que existe. A nossa sociedade, ela está brincando com esses conceitos, porque ela está manipulando todos os fatos com apenas um objetivo: poder. Com um objetivo, o que a mídia está fazendo? A mídia que perdeu o dinheiro do Bolsonaro está desesperada para tirá-lo de lá, porque quer de novo o dinheiro para poder sustentar todas as condições. E isso, pouco a pouco, a sociedade vai percebendo. Por quê? Você tem que tomar uma decisão de sair da hipocrisia, não acusar e nem permitir ser acusado, porque quem está acusando você o faz na sua fidelidade por uma comparação. Nossa, eu não sou como esse, nossa, olha o que ele fez, que coisa horrível, eu tô certinho, né? A pessoa gosta de falar assim, né? Eu casei certinho, e me dizendo que o outro é prostituto e que você é santo. Como é que você sabe então que o outro é prostituto? Porque você pensou. Então vamos entender uma situação importante para nós começarmos a ter esse texto difícil numa explicação real. O pecado existe desde a intenção. Então quando você fala, eu casei certinho, porque na tua intenção você sabe o que é casar erradinho do outro, porque ou praticou sexo, ou não sei o quê.
E fica uma hipocrisia, né? Uma vez a pessoa perguntou: ai, qual é a opinião do bispo sobre sexo antes do casamento? Eu falei: depende da hora da cerimônia. Para quebrar a hipocrisia dessa estupidez, né? A pessoa fica assim: ai, mas eu sou certinha, você não sei o quê. Onde está a tua intenção? Você vai ser julgado pela sua intenção. Você não pensa que você, vamos entender essa palavra ao longo da semana, não pensa que você, com a tua pretensa fidelidade moral, vai escapar da realidade do juízo espiritual. O juízo espiritual, a marca do Senhor na tua vida e a marca da realidade que você tem, chama-se intenção. Então o que ele diz? Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Ou seja, você acusar o outro de pecador porque você não tem pecado, isso não existe. Por isso que nenhuma acusação deve ser atribuída. Por isso que acusar alguém não adianta em hipótese nenhuma. Agora, entenda a intenção. O que Jesus disse no slide anterior tem esse versículo, né? Que o pecado existe desde a intenção. Ele diz lá em Mateus 5:28: eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Ele colocou o adultério não como a consumação de um ato físico, ele colocou o adultério como um sentimento e um pensamento do coração. E aí, escapou? Ou mastigou, né? Escapou? Podemos fazer um escapou também, né? 5 segundos de escapou, né? Já tem 10 de mastigou, fazer 5 de escapou. Você pensa que você vai escapar do juízo quando o inimigo é o que está condenando você? Ele vai querer, na verdade, entender a tua motivação, e está isso na tua intenção. E se não existiu transformação na tua intenção, você está mentindo para você mesmo. Se você disser que não tem pecado, está enganando a você mesmo. A verdade não está em você, você está mentindo para você mesmo. Para de mentir para você mesmo que você é o certinho, que você é o bonzinho, que você é o santinho. Porque o jogo não é esse. Este jogo do bonzinho, certinho e santinho é o jogo da religião, que quer colocar em você culpa, depois quer colocar em você alívio, quer dizer que eu não faço, quer dizer que você faz, e não vai no cerne do problema. O que está existindo além da intenção? Ele está julgando o pecado, julgando o erro, julgando o desvio, julgando a fidelidade a partir da intenção. O próximo passo depois da intenção é justamente a comissão. Porque se você tem uma intenção, você vai cometer. As pessoas não conseguem julgar a tua intenção, elas só conseguem rotular a tua comissão. Não roubou, não, ninguém provou que o Lula roubou. Ele foi visitar um apartamento lá, a mulher dele assim, estava passeando ali no shopping Guarujá, e foi visitar um apartamento. As pessoas criam um montão de história para evitar a comissão. Agora, você sabe o que você cometeu, e você sabe com que intenção você cometeu. Por isso o pecado é classificado como intenção, é classificado como comissão. O que você fez? Agora pega Jesus. Religião judaica tem 2 pilares fundamentais. O primeiro, o que o judeu faz? Guarda o sábado. O segundo, porque o judeu é judeu? Porque ele tem uma rígida lei alimentar. Ele não come, por exemplo, né? Ele não mistura a carne com o leite. Você vai numa cozinha judaica, uma casa mais simples, tem uma pia dupla, do lado carne, do outro lado leite. Não mistura uma coisa com a outra. Por que não existe cheeseburger em Israel? Porque se o leite do que fez o queijo não pode estar misturado com a carne, porque é a lei do Levítico, que você não pode cozer a carne no leite do bezerro da mãe. Se a mãe deu o leite, não pode dar a carne. Esse é o princípio da religião judaica, alimento.
Vai no Albert Einstein, pede um cheeseburger. O segurança vai tirar você e dar um chute, né? Porque vai se sentir ofendido. Todo mundo sabe, né? Eu já postei com um amigo, ele fez isso e aconteceu mesmo, né? Eu sabia que ia acontecer. É ofensa. Não existe cheeseburger. O McDonald's não vende cheeseburger em Israel, porque é tudo kosher, é de acordo com a lei da alimentação, porque é aquilo que eles creem. Se eles creem porque tem intenção, mas você comete um pecado, porque existe uma lei dizendo não faça isso. E Jesus só curava no sábado. Você falou assim: Jesus, dá para arrumar menos problema para a gente? Vamos curar, é o ceguinho, que o senhor quer fazer o bem pelo ceguinho? Ceguinho, vem de quinta-feira, né? Você aí, você aleijado, vem da sexta-feira, mas chega antes do pôr do sol. Por que Jesus fazia questão de curar no sábado? Porque ele estava quebrando uma mentalidade de que o sábado era um dia. O sábado não é um dia, o sábado é uma pessoa, a própria pessoa de Jesus, que vai trazer a você descanso. Se você está numa religião que diz o descanso é um dia, você está enganando a você mesmo, e você sabe que a verdade não está em você, porque Deus não escolheu nenhum dia. Aí vem outro e fala assim: não, mas Deus escolheu o domingo. Deus não escolheu nenhum dia, Deus escolheu Jesus. Não, mas Sunday não pode. Sunday é o dia do sol, adoração do sol. E Saturday é o dia do Saturno, meu filho, pelo amor de Deus. Então não fica preso nesse negócio do Sunday, do Saturday. Não é nenhum dia. É só o dia que você entrou pela porta, que é Jesus, e você encontrou descanso. Então, nós temos culto todo dia. O domingo é o dia do Senhor. E a segunda-feira de quem que é? A segunda-feira também, a terça também, todo dia. Quer dizer que não tem diferença? Lamento dizer que não tem nenhuma diferença. Não, mas está na Bíblia, hein? Lembra-te do sábado para santificar. Sábado não é dia, sábado é pessoa, sábado é Jesus. Agora imagina, Deus vai guardar o sábado. Tá bom, qual que é o fuso horário que ele vai respeitar? O de Israel? Ou o de Londres, que o mundo inteiro respeita Greenwich, ou da Califórnia? Ou então no sábado vai ser o dia que ele vai mais trabalhar, porque ele tem que acordar às 6 da manhã na Califórnia e vai terminar meia-noite do dia seguinte lá na Austrália. Ele vai trabalhar 36 horas. É ridículo você achar que o sábado é um dia. E assim como é ridículo você achar que o pecado é só o que você comete. Tem intenção, tem comissão. O que você comete é pecado, mas não começou no que você comete. Começou na intenção. E não se resume ao que você comete, também resume ao que você se omite. Omissão também é pecado. Se você devia fazer e não fez, você também está pecando. Então eu estou construindo para você, e ao longo da semana vamos tratar esse assunto, para você entender Lucas 16, de 1 em diante, uma nova história, até o 12, 13, o capítulo inteiro, para você entender o que significa o mordomo infiel, o que significa o conceito da fidelidade, como que Deus, e na parábola, ele elogia aquilo que foi infiel pela negociação que ele fez. Eu estou hoje construindo em você dois conceitos. Fidelidade não é você ser melhor que o outro. Fidelidade não é você pousar de bonzinho. Fidelidade é imutabilidade. E pecado não é o que você cometeu, é a intenção e também a omissão. Vamos construindo esse conceito, para que você saiba que Jesus, ele curava no sábado, porque o sábado era ele mesmo como pessoa e não como dia. E ele comia com publicanos e pecadores. Por quê? Porque ele entendeu que o alimento também era ele. Porque a questão do leite e
e da carne, eu também vou explicar para você o significado do leite e da carne, da terra que emana leite e mel, e da visão espiritual de uma realidade. O que é importante você entender hoje? Que ninguém escapa porque diz que não cometeu, porque ninguém deve acusar quem quer que tenha cometido, porque seja a intenção, seja a omissão, você precisa de luz. A luz vai tirar você da lei, a luz vai tirar você do rótulo, a luz vai construir a imutabilidade na decisão do seu espírito, e você então vai poder construir uma visão equilibrada daquilo que é uma vida espiritual. Por isso, aguarde amanhã, tem mais paulada para você entender o que significa fidelidade, o que significa a intenção ser transformada, o que significa a comissão ser perdoada, e o que significa a omissão ser eliminada por uma consciência que o Senhor vai trazer a você. Eu quero orar pela sua vida agora. Eu quero orar para que você possa entender o que Deus preparou para você. Eu quero orar porque você vai ter, por essa oração, vitória nas intenções. A sua intenção vai ser limpa. O que você cometeu, você vai encontrar o caminho de perdão. E aquilo que você omitiu, você vai encontrar a consciência da realização. Vamos orar por intenção purificada, por comissão perdoada e por omissão ativada na sua consciência, para que você não seja alguém que se omita nada, porque o julgamento de Deus não está na comissão. Aí está o julgamento dos homens. Aí ele fez, eu casei certinho. Nossa, ele bebeu. Aí ele fez isso, adulterou, eu vi. Aí ele fez, não, olha o braço dele, olha não sei o que, olha a boquinha, olha não sei o que, olha o olhinho, fariseu. Eu não quero nada com você que pensa assim. Se você pensa assim e não consegue pensar diferente, então a minha mesa tem esse alimento. E eu vou alimentar as pessoas com uma verdade espiritual. E eu desejo que você seja alguém limpo na intenção, resistente na comissão, consciente na omissão. Aí você vai ser uma pessoa transformada. E é isso que eu vou orar agora em nome do Senhor Jesus. Oração da vitória pela tua estratégia. Senhor, como amamos a tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor é fiel. E se nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Mas agora nós, entendendo a tua palavra, queremos negar a nós mesmos. Queremos negar uma vida de intenções impuras, uma vida de intenções malignas, uma vida de intenções falsas, encobertas debaixo de uma lei religiosa. Eu quero clamar agora por limpeza em nossa intenção. Muito mais o sangue de Cristo purificará as nossas consciências de obras mortas, para que possamos servir ao Deus vivo. Nós queremos entender essa fidelidade, nós queremos entender o serviço que prestamos a Ti, e nós não queremos ter em nosso coração, em nosso espírito, nenhuma intenção contrária à nova criatura que o Senhor desejou trazer em nós. Por isso, seja essa a limpeza da nossa intenção, seja essa a consagração da nossa intenção, e tudo aquilo que está ligado ao domínio da comissão, seja realmente filtrado com a marca da intenção. E aquele que nesse instante está acusado dos pecados que cometeu, que o Senhor possa colocar a marca do sangue de Jesus, que nos limpa e purifica, limpa da comissão, purifica da intenção, de todo o pecado, porque esse é o poder do sangue de Jesus. Então eu libero agora a marca de um Deus fiel, que nos encontra pecadores, e que transforma a intenção, e que purifica e limpa a comissão, para que nós não pequemos mais, para que a nossa consciência receba uma nova dimensão, a dimensão da tua ativação naquilo que somos omissos.
Eu quero pedir perdão por toda a omissão, daqueles que nós condenamos sem olhar a intenção, daquele que nós não ajudamos, trazendo purificação e limpeza na intenção. Dá, Senhor Jesus, alerta a todas as coisas em que somos omissos, as pessoas que somos omissos, as situações de omissão em nossa vida. Nós queremos ser limpos diante de Ti, na intenção, na comissão e na omissão. Nos ajuda, pela marca do Teu Espírito, pela marca da imutabilidade da Tua fidelidade. Oramos Beshem Yeshua HaMashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém.